Olá, jogadores e mestres de RPG. E aí, como vocês estão? De verdade, espero que vocês estejam bem. E bom, no vídeo de hoje eu venho falar uma certa opinião minha sobre RPGs de animes e contar a minha experiência mestrando um RPG baseado em Jujutsu Kaisen. Então eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, porque ele é algo bem diferenciado que eu estou trazendo aqui. E, bom, logo depois da vinheta. Meu nome é Douglas e sejam bem-vindos ao Hora do XP. E bom, eu estava numa época que eu não sabia muito bem que tipo de RPG fazer ou que tipo de história contar com os meus jogadores. E, bom, foi justamente nessa época que tanto eu quanto eles estavam assistindo um anime chamado Jujutsu Kaisen, que por sinal é esse quadro bem aqui que tá aqui. E era um anime muito legal que a gente estava todo mundo curtindo. Então me veio a ideia na cabeça, por que eu não pego então e faço um RPG baseado nele? E, bom, foi exatamente isso, e esse vídeo é para falar como foi a experiência sobre isso. E também algumas dicas caso vocês forem realmente fazer RPGs baseados em animes. Porque no começo não deu tão certo quanto eu esperava, mas eu consegui me ajeitar. Bom, antes da gente continuar esse vídeo, eu quero explicar para vocês primeiramente do que se trata Jujutsu Kaisen. Qual que é a história por trás desse anime, desse mangá? Bom, existem os feiticeiros de Jujutsu, que seriam seres que conseguem usar poderes sobrenaturais para caçar e destruir maldições. E essas maldições, elas nascem do medo dos humanos. Então, por exemplo, se você tem medo de aranha e outras pessoas também têm esse medo em comum, vai acabar juntando a famosa energia amaldiçoada. E essa energia amaldiçoada vai gerar uma maldição. E possivelmente essa maldição vai ter tipo formato de aranha, talvez tenha tipo 8 braços, ou então os negócios que as aranhas têm. E essa maldição vai ser literalmente isso. Os poderes dela vão ser baseados nisso. Então, possivelmente ela consiga saltar distâncias altas, lançar teias, etc., ter veneno e essas coisas. Tudo para gerar mais medo dos humanos. E essas maldições, elas caçam e matam os humanos. E eles se alimentam principalmente da energia amaldiçoada que os humanos exalam através de seus medos, assim se fortalecendo cada vez mais. Os feiticeiros de Jujutsu, eles utilizam esse poder sobrenatural, também baseado na energia amaldiçoada, muitas vezes baseado em traumas passados que eles já passaram, tanto na infância, adolescência, até mesmo na vida adulta. E quanto mais eles conseguem ter domínio sobre esses traumas, maiores são os poderes que eles vão desenvolvendo, e principalmente as suas técnicas. Bom, existe uma escola própria para os feiticeiros, para eles aprenderem. Não tem muitos alunos, é algo bem raro, digamos assim, ter pessoas capazes de controlar a energia amaldiçoada, e também pelo fato de que as maldições preferem muito mais devorar um feiticeiro, porque ele já vai ter toda uma base construída de energia amaldiçoada, todo um desenvolvimento. Então, basicamente, é como se um feiticeiro valesse por 1000 humanos que as maldições devoram. Bom, se vocês tiverem interesse e ficaram curiosos para saber mais sobre esse anime, bom, vocês podem estar assistindo ou lendo o mangá. E eu super recomendo porque eu gostei bastante e ele foge bastante do padrão de alguns outros animes, principalmente os vilões. Eu tenho certeza que vocês vão adorar os vilões. Bom, então eu decidi que, como esse anime estava fazendo bastante sucesso, eu estava assistindo bastante, e os jogadores com quem eu jogo também estavam assistindo, eu peguei e falei, bom, vou fazer o RPG baseado nisso, porque eu acho que vai ser uma experiência legal, acho que todo mundo vai curtir. E dá menos trabalho, porque eu não tinha que explicar detalhe por detalhe as coisas, porque tipo, tava todo mundo já assistindo, ou já tinha terminado de assistir. Então eu simplesmente peguei para os jogadores e falei que eles deveriam escrever na história deles, motivo do porquê que eles estariam indo para o colégio, e também especificar por que os personagens deles, que tipo de trauma os personagens deles sofreram, para eles liberarem a visão espiritual. Que no anime, quando você sofre um trauma muito pesado, você gera a energia amaldiçoada, e essa energia amaldiçoada libera a visão espiritual. E o que seria isso? Seria a capacidade de você enxergar as maldições, porque elas são invisíveis para o resto da humanidade inteira. Então, geralmente quem tem tendência a ser feiticeiro já desbloqueia muito cedo a visão espiritual. Então, bom, eu peguei e fiz isso. Falei para eles escreverem razões por estarem indo para o colégio, o que aconteceu para eles desbloquearem a visão,
E assim que eles tiveram terminado a história, a gente simplesmente pegou e começou o RPG. E bom, assim que os jogadores terminaram as suas histórias, eu desenvolvi uma ficha rapidamente ali para eles. E eu não coloquei tanta coisa assim na ficha, porque como era um RPG baseado em um anime, e eu queria transmitir essa vibe de que os jogadores estariam realmente dentro de um anime, eu fiz a ficha ser bem simples e o foco do RPG ser menos sistema possível. Claro que tinha um sistema de D6 ali bem basicão, mas ter um foco em interpretação, como os personagens dos jogadores iriam reagir às dificuldades que eles teriam de estar entrando num colégio, tá fazendo amizade, tá lidando com os problemas de ser um feiticeiro, enquanto tem que arcar com os próprios traumas, os próprios problemas. E eu quis transmitir muito isso, então eu deixei o RPG ser bem interpretativo. Tanto que, nas perícias em si, eu não coloquei nada na ficha. Não havia perícia. A única perícia que os jogadores começavam era com a visão espiritual. E tudo aquilo de perícia que eles iriam adquirindo, eu coloquei de acordo com a vivência que eles iriam ter no RPG. Se um jogador tivesse um personagem que, sei lá, gosta de estudar bem o ambiente, pesquisar, eu colocaria que ele desbloquearia uma perícia de investigação. Se o jogador é bem porradeiro, o personagem dele, gostava de entrar em briga, lutar, ser sangue no zóio mesmo, chegar descendo a lenha em todo mundo, eu colocava que ele ganhava uma perícia de briga, tipo briga de rua, ou então uma luta, caso ele tivesse técnicas de artes marciais. Da mesma maneira, se ele usasse armas brancas ou armas de fogo, estivesse treinando isso, então as perícias eram basicamente isso. Conforme mais os personagens iriam fazendo coisa, eu ia dizendo, ó, você desbloqueou a perícia tal, agora você tem perícia tal. Ou então, de acordo com o treinamento que eles adquiriam no RPG, eu falava, ó, você ganhou a perícia disso, disso e disso. Isso também eu fiz a respeito das habilidades que eles possuíam. Eu não coloquei que, tipo assim, você ganhou tal habilidade, a sua habilidade faz isso, tal, 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 como geralmente é em livros que tem classes que já tem a lista genérica de habilidades por ali. Mas sim, eu coloquei por treino. Se o jogador quisesse, tipo, usar um bastão e fazer suas habilidades baseadas em bastão, então eu simplesmente falaria, ó, você desbloqueou essa técnica que você quis fazer aí, de, sei lá, tipo, por exemplo, joga o bastão, ele sai girando, pegando fogo e depois volta para a mão. Ou então, se o jogador quiser ser mais furtivo, treinar a furtividade, usando o poder do Jujutsu, né, o poder da energia amaldiçoada, eu até poderia falar que, tipo assim, ó, você nota que você começa a afundar no chão e agora você consegue andar dentro de uma sombra. Então, eu quis transmitir isso, eu quis transmitir que aquela luta, aquele treino, aquela busca por se fortalecer. E ficou algo bem interessante, ficou algo bem legal e divertido. Mas, como todo RPG que você acaba de começar a fazer, há alguns erros. E eu irei explicar agora no próximo passo o erro que eu cometi, só que depois eu consertei e o RPG foi maravilhoso e todo mundo amou, inclusive eu. E bom, agora eu vou falar pra vocês qual foi o meu erro mestrando esse RPG, pelo menos na primeira parte dele. E o meu erro foi fazer exatamente baseado no anime. O que eu quero dizer com isso é que eu literalmente fiz acontecer os mesmos acontecimentos que rolaram no anime. Não quero dizer que, tipo assim, você não pode fazer isso, só que eu meio que obriguei os jogadores terem que acompanhar e ter que resolver aqueles acontecimentos. Ao invés de eu ter, tipo, pego a base de Jujutsu Kaisen e feito do meu jeito, não, eu fiz literalmente um Ctrl+C e Ctrl+V no anime. Então, tipo, é como se os jogadores fossem só personagens secundários jogados ali na história. E isso acabou atrapalhando muito. Mas, felizmente, isso foi bem no começo do RPG e eu simplesmente cancelei e resetei a campanha, começando do zero. E aí eu peguei, aproveitei e coloquei algumas coisas novas, digamos assim. Porque em Jujutsu Kaisen existem clãs. E os clãs geralmente são de famílias de feiticeiros. Então, pegando essa ideia, eu me fiz baseado no horóscopo chinês e fiz que existem 12 clãs principais de famílias de feiticeiros Jujutsu. E também existiam clãs secundários,
Eu até mesmo falei para os jogadores que eles poderiam, na história deles, colocar ou criar que eles são de algum outro tipo de clã. E, basicamente, os 12 clãs principais, eles controlam a sociedade Jujutsu. Então, eles impedem que os humanos saibam da existência das maldições, para manter tudo sob controle, não gerar aquela calamidade, aquele caos. Coloquei também que se um feiticeiro ou uma feiticeira que quisesse começar a mexer com a magia, né, mexer com o poder espiritual e ajudar as maldições de maneira que facilitasse o trabalho dela, assim, devorar outros feiticeiros ou pessoas, que existe um certo tribunal, onde os 12 clãs, as 12 líderes, né, dos clãs se reuniam e julgavam aqueles feiticeiros. Tanto que eu até coloquei que esses feiticeiros, assim como no anime, eram conhecidos como feiticeiros negros, que eram feiticeiros que decidiram seguir pelos caminhos errados da área de Jujutsu. E, bom, eu fiz basicamente isso. Eu peguei a base, deixei os jogadores livres para fazerem a história e quando eles entravam no colégio, eles eram apresentados a um professor, né, que iria ensinar a eles. E esse mesmo professor daria missões, tipo, ficaram sabendo que estão acontecendo casos de ataques de maldições em determinada área. Então, os jogadores, eles tinham que ir para essa determinada área, investigar o que está rolando, o que é a causa daquele fenômeno e impedir que aquela maldição desperte ou eliminar a maldição presente naquele lugar, para assim salvar as pessoas. E eu também coloquei que na classe em si, os jogadores eram separados em turmas e também em equipes. Então podia acontecer de 2 jogadores estarem juntos e um simplesmente estar sozinho, ter um NPC ali andando com eles. Então foi tudo meio que sorteado as equipes que eles iriam cair. Então ficou algo bem parecido com os times que tem, tipo, por exemplo, em animes como Naruto, a famosa equipe 7, Sakura, Naruto e Sasuke. E cada time, cada equipe tinha determinadas missões que eram para ser feitas. E conforme eles iam se desenvolvendo, enfrentando essas maldições, aprendendo mais sobre o que é o próprio poder que eles possuem, aprendendo como são as maldições, eu comecei a colocar o crescimento, os antagonistas, comecei a colocar bem de fundo, bem de leve. Acontecimentos que aconteciam nas primeiras missões dele refletiam lá no final sobre como estava acontecendo, todo o desenrolar. Então, isso traz muito aquela sensação de que você está assistindo um anime, que você está vivenciando um anime. E isso fez com que ficasse tão único, tão interessante, tão bom, que simplesmente eu acho que foi um dos melhores RPGs que eu já cheguei a mestrar. E tenho certeza que as pessoas que participaram, com certeza pensam o mesmo. Tanto que vivem me pedindo para fazer uma segunda temporada desse RPG. E bom, eu acho que eu até posso estar trazendo um vídeo aqui em que eu estaria contando tudo o que aconteceu nesse RPG, desenrolando toda uma história de como tudo aconteceu até o final. Deixem aí nos comentários se vocês querem saber de como que foi a história desse RPG e posso muito bem estar trazendo um vídeo sobre isso. Gente, uma coisa que eu estava esquecendo de dizer. Quando vocês forem fazer, tipo, RPGs baseados em animes, evitem copiar exatamente as personalidades dos personagens que tem no anime. Tente, por exemplo, fazer algo mais puxado do seu jeito. Como, por exemplo, Jujutsu Kaisen. Se você for fazer, tipo, o Sukuna, que no caso seria o vilão principal, né, o antagonista desse anime, faça ele do seu jeito, não copie a personalidade dele, porque eu acho que tentar copiar a personalidade de um personagem de um anime vai ficar algo talvez cansativo para você, porque talvez em determinada situação você queira fazer uma coisa diferente, só que você não pode porque você tem que fazer exatamente como é o personagem no anime. E às vezes você nem precisa estar usando Sukuna, você pode muito bem estar fazendo outros vilões, não precisa aparecer totalmente os vilões que tem nos animes, vocês podem tipo, fazer os seus próprios. Eu, por exemplo, fiz meus próprios. E no meu tinha, sim, o Sukuna, só que ele não era uma pessoa presente no RPG. Era, basicamente, todo mundo conhecia ele ficava preso em um determinado local, e às vezes quando os jogadores conseguiam falar com ele, eu fazia ele interpretado do meu jeito.
fazia ele ser um pouco sarcástico e arrogante, como ele aparenta ser no anime, mas puxava para uma personalidade mais única, algo mais do meu jeito, que eu gosto de fazer em vilões. Então, essa eu acho que é a dica de ouro. Não copie exatamente os personagens dos animes. Simplesmente pegue a base deles e faça do seu jeito. Acho que para fazer um RPG de anime é algo bem assim mesmo. Você pega a base e faz do seu jeito, porque eu acho que você vai ficar bem mais livre e não vai ter aquilo dos jogadores já estarem esperando o que vai acontecer ou como os personagens vão ser. E, bom, eu acho que uma outra coisa é que, como o RPG é baseado em animes, e animes não tem, tipo, sistemas, digamos assim, claro que existem as leis que existem dentro do universo do anime, mas tente focar na interpretação e não na rolagem de dados. Tente forçar os jogadores a terem momentos que eles não costumam ter em outros tipos de RPG. Um exemplo que eu vou dar. Nesse RPG de Jujutsu Kaisen, eu literalmente fiz 2 jogadores chorarem no RPG. Com acontecimentos tristes e traumáticos. Então, traga isso, traga a vida na sua cena, sabe? Deixar algo bem marcante. Não se importe em ficar talvez 5 minutos, que seja descrevendo uma cena ou colocando certas cutscenes no seu RPG, mas tente colocar que fique bem construído. Abuse de trilha sonora, gente. Tinha uma trilha sonora lá que assim que eu colocava, todo mundo já ficava em choque porque já sabia que vinha problema. Então, tente pegar tudo o que um bom anime tem, que seria cenas bem construídas, personagens memoráveis, trilhas sonoras, e tente trazer isso para o RPG seu. Claro que tipo, tudo vai ser imaginativo, mas a mente humana é algo muito bom para criar as mais fantasiosas e épicas aventuras. Bom, e se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei. E também de se inscrever nas minhas redes sociais. E claro, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E só um spoiler, eu estou assistindo Round 6. Quem sabe, né? Quem sabe eu não tenho um vídeo sobre isso. Bom, até o próximo vídeo e tchau!